E ontem, que foi dia 19, a situação epidemiológica apresentava os seguintes dados. É muito importante a gente acompanhar esses dados para a gente ver se essa curva de pico está baixando, está aumentando, se estagnou. Então, é muito importante a gente ficar de olho nesses dados aí. No mundo, ontem, foram 22 milhões e 200 mil casos e 783 mil mortes. No Brasil, 3 milhões 456 mil e 652 casos e 111.100 mortes. São muitas mortes, muitas pessoas perdendo entes queridos aí por essa doença. No estado do Rio de Janeiro, né, que é o nosso estado, 202.993 casos e 14.913 mortes. É muita gente, meu Deus. Em Itaperuna, 2.562 casos e 73 mortes, de acordo com o boletim, né, da prefeitura. Diante desse cenário, é imprescindível que possamos entender melhor sobre essa dinâmica de retorno às aulas. A forma presencial, considerando que o quadro de contaminação e contágio continua crescendo. A gente pode acompanhar aí de acordo com esses dados que nós informamos. E para melhor esse entendimento, a gente convidou o João Paulo, doutor Rogato, para participar dessa live com a gente. O João Paulo, ele é graduado em Educação Física, agora eu vou ter que ler, porque é muita coisa, gente. Ele é graduado em Educação Física, mestrado em Ciências de Educação pela Universidade Americana, pós-graduado em Psicopedagogia, Docência do Ensino Superior, Recreação e Lazer e MBA em Gestão Empreendedora na Escola. Diretor-geral do CIEP 263, que é o Lina Bobardi, professor docente 1 do CEDU. O João Paulo também atua como professor em algumas instituições, como a UNIG, que é a Universidade de Iguaçu, de Itaperuna, Instituto Superior de Educação do município de Itaperuna, ICEMI. Você dá aula, o João Paulo dá aula para minha nora, deu aula para Ai, que responsabilidade, hein? Deu aula para minha nora. E com o médico geriatra, que todo mundo conhece também, que é o doutor Rogato, que é professor da rede pública estadual, e poderá falar para a gente sobre essa ótica das duas profissões, que é o médico e o professor. É muito interessante. Nós temos o João Paulo Faria, que lida diretamente com esses alunos aí de ensino superior, fundamental, né, ensino médio, lida com essa molecada aí, com essa moçada aí, e tem o doutor Rogato, que lida com os universitários também, como o João Paulo, e como médico, atua como médico. Então, muito obrigada por vocês aceitarem esse convite. É muito importante para a gente essa contribuição que vocês vão passar para nós, que estamos aqui. Eu, por exemplo, fico nervosa porque eu faço medicina veterinária. Tranquei a minha biologia, mas eu vou voltar ano que vem. Eu sou apaixonada, tanto em meio ambiente, criança, bicho. Então, eu sou muito curiosa com essas coisas. E ter duas personalidades dessa conversando comigo é muito importante. É muito importante, fico muito feliz da contribuição de conhecimento que vocês vão passar para a gente. Então, muito obrigada. E eu vou iniciar a conversa com o Rogato, explicando para a gente o que é vírus, né? E qual a diferença desse vírus aí dos outros, né? Que a gente já conhece. Boa noite a todos.
É com grande satisfação que vamos participar. E a primeira pergunta, ela é direta, para que a gente possa conceituar vírus. Isso. E aqui na Terra nós temos milhões de formas vivas. E hoje eu imaginando uma maneira muito simples de conceituar vírus, eu imaginei uma corrente imensa de seres vivos. E o primeiro elo dessa corrente seria o vírus. A partir daí, os outros elos dessa imensa corrente seriam as bactérias, os fungos, os protozoários, os peixes, as aves, as plantas. E o último elo dessa corrente é o homem, somos nós. Então, é uma analogia, óbvio, né? Mas que ela procede, porque o vírus é a forma de vida mais simples que nós temos no planeta Terra. O que é o vírus? Simplesmente é uma estrutura circular, em alguns casos, né? Outras vezes ele pode ter um outro formato, mas normalmente ele é circular, é como se fosse uma bolinha de proteína e gordura nessa capa da bolinha. E dentro dessa bolinha tem o que nós chamamos de material genético do vírus, que é o DNA ou o RNA. São duas moléculas muito importantes. O nosso caso em pauta, o nosso amigo não, o nosso inimigo Covid, o nosso inimigo Covid, ele tem o RNA vírus, RNA como molécula dentro dele. Né? Mas o vírus, ele não tem nenhuma das características que apresentam nos demais seres vivos. O vírus não tem absolutamente nada para nos mostrar. Ele não tem movimento, ele não tem uma capacidade de formar um tipo de energia para sobreviver. Ele é um parasita obrigatório. O que é isso? O vírus só consegue reprodução dentro de uma célula dessa cadeia infinita. Qualquer célula ele consegue reproduzir. Mas ele não tem nada. O vírus não tem movimento. Às vezes eu fico pensando, falei, poxa, quando aparece na televisão as pessoas dizendo que a transmissão se dá pela tosse, pelo espirro, aí vem aquela fumaça, as pessoas podem imaginar que aquele vírus sai voando por aí. Não, ele não tem movimento nenhum. Ele é simplesmente uma partícula muito pequena, muito rudimentar. Ele só tem condição de reproduzir quando ele cai em contato com a pele ou com a mucosa. Aí sim, ele conseguir adentrar uma célula, a célula é que vai fazer novas cópias virais. Então, veja bem, vamos voltar à questão da tosse. Alguém tossiu perto de você e essa tosse tem partículas virais, ela caindo no seu olho, ou caindo na sua boca, ou no nariz, que são essas partes chamadas mucosas, que até aqui é pele. Quando entra para dentro da boca, já não é pele mais, já chama mucosa. Então, o vírus, ele entra nessa mucosa, e aí essa mucosa, as células da mucosa, começam a produzir, a formar novas cópias virais. Quando a célula está cheia de vírus, porque ela vai formando, quando ela estiver cheia de vírus, a célula arrebenta, explode. Então, aquela quantidade de vírus fica na boca, no meio da nossa saliva. Então, na próxima tosse desse paciente, vai acontecer o quê? Ele vai jogar para frente essa quantidade enorme de vírus, ou na tosse, ou no espirro. Tá? Mas eu volto à questão. O vírus ele só tem uma estrutura arredondada, normalmente, e dentro dessa estrutura arredondada tem um material genético chamado DNA ou RNA. Muito simples. É a forma de vida mais simples que nós temos na Terra.
tá? Na infinita cadeia. Nós estamos na outra ponta dessa infinita corrente, né? Chamados humanos. Ok? Olha, nunca vi uma explicação de vírus tão simples e tão fácil de entender assim. Excelente! Eu queria pedir ao pessoal para curtir e compartilhar essa live para a gente poder passar essas informações aí, que é muito interessante. Eu nunca vi uma situação tão fácil de entender, um conceito tão fácil de vírus, e que dá para todo mundo entender. Agora, eu vou falar com o João Paulo Faria. Queria te perguntar, João Paulo, com a necessidade dessas mudanças de modalidade de ensino, é importante refletirmos sobre a dinâmica ensino-aprendizado, partindo do pressuposto que o professor não é o executor. Ele é um profissional que reflete a sua prática, que produz o conhecimento e, melhor do que ninguém, conhece os estudantes. Né? É o que eu havia falado, conhece a particularidade de cada um ali. É o professor que, de fato, precisa ser autor da sua prática, e, nesse contexto, como que é possível garantir a participação dos professores nessas estratégias da educação? Beleza. Primeiramente, Patrícia, quero agradecer o convite. Eu que te agradeço. Em participar desse projeto, né? Vamos chamar de projeto, essa live, essa participação ao vivo, tão importante nesse momento. Nossa, a gente inicia aí com uma brilhante apresentação, né, do nosso Dr. Rogato. Sim. Já estou querendo, Dr. Rogato, te trazer para o CIEP 263. Eu sei que você vai no colégio agrícola, a Raquel vai ficar brava comigo. O colégio agrícola não vai deixar. Não vai deixar. Eu tenho excelentes professores de biologia lá na escola também, professora Genilce, professora Viviane, professora Ariadna. Nós temos uma escola muito viva, uma escola muito rica, e eu estou brincando com o senhor, mas de fato o que a Patrícia disse é verdade. Uma explicação dessa, eu acho que a partir daí a gente inicia uma discussão muito, muito coesa do quanto é importante a gente pensar nessa retomada. Né? Primeiro, Patrícia, sobre a pergunta que você me fez, também te parabenizar por ela, porque você e sua equipe estão de parabéns nessa redação. Essa pergunta daria uma tese, né, de doutorado, de tão complexa que ela é. Eu vou tentar aqui, na minha humilde opinião e no meu lugar de fala, né, como diretor de escola e também como professor, do que eu penso sobre o papel do professor frente a esse planejamento, né, a essa prática pedagógica. Primeiro, eu acho que é importante a gente começar a entender o que seria a prática pedagógica, né? O que é uma prática pedagógica na escola? Ela é a nossa forma, é a forma como todas as pessoas, todos os entes, todos os atores da escola se organizam em prol do que a gente chama de processo, ensino e aprendizagem. A escola, por si só, ela só existe porque ela precisa promover esse processo de ensino e aprendizagem. Durante muitos anos, a gente sempre entendeu que o ensino cabia ao professor e a aprendizagem cabia ao aluno. Sim. Mas, graças a Deus, nós temos aí, na minha concepção, o maior pensador da educação moderna, da educação contemporânea, que é o professor Paulo Freire, né? Historiador, professor, doutor, ele tem tantas características que eu nem sei nominar. Que ele diz o seguinte, que o processo ele é ensino e aprendizagem. Então, é algo que cabe ao professor e que também cabe ao aluno. E que, dessa forma, cabe a toda a estrutura organizacional da nossa escola. Né? O que a gente vê hoje é que esses professores foram desafiados a planejar a sua aula, planejar as suas sequências didáticas, o seu planejamento, em função de um ensino remoto. Eu acho também, se você me permite, interessante a gente pontuar o que é esse ensino remoto, porque podem ter pessoas que ainda não estão acompanhando, né, ou que não sabem esse conceito. O ensino remoto, ele foi um termo criado diante de uma lacuna na educação, porque não existia esse nome até então. O que a gente tinha era o ensino presencial e o ensino à distância.
ou o ensino online. Então, como a gente não tem legislação, ou não tinha legislações, principalmente para a educação básica, no que diz respeito ao ensino online, ou o ensino à distância, e pela necessidade do distanciamento social, a gente viu um termo surgir diante desse processo educacional brasileiro, que foi o ensino remoto, que ele, na verdade, é o processo que, a partir das tecnologias de informação e comunicação, do que a gente chama de TICs, possibilita essa relação professor e aluno. Ou seja, foi uma tentativa de manter uma rotina pedagógica da escola, mesmo à distância. Né? É o momento em que a gente tenta, e eu estou usando esse verbo tenta, porque realmente eu não sei se a gente está efetivamente conseguindo, né? A gente tem construído uma prática, o reflexo disso ainda vem mais adiante, a gente ainda precisa investigar melhor os reflexos disso, mas no que diz respeito ao papel do professor, primeiro, eu acho que ele precisa entender que ele já não é mais o detentor de todo conhecimento. Né? Que os conhecimentos hoje, eles estão no que a gente chama de ambientes cibernéticos, né? Ou os ambientes da cybercultura, que é a internet, que é o computador, a informática, os aplicativos, né? As salas de bate-papo online, como esse é o caso desse aplicativo, né? E dessas redes sociais que a gente está usando. Então, a primeira questão, eu acho que é isso, né? O professor entender isso. Olha, eu não tenho que dar conta de tudo, tá tudo bem se não der certo, né? Tá tudo bem se a gente precisar repensar a nossa forma que a gente está trabalhando, mas eu penso que, para a gente começar a ter, de fato, um ensino remoto que seja interessante, tanto para o professor quanto para o aluno, necessitamos de planejamento. Né? E esse planejamento, ele parte, no nosso caso, né, nessa condição de fala minha, da Secretaria de Estado de Educação, né, a gente está pensando numa política sistêmica, então cá em cima tem a Secretaria de Estado de Educação, depois nós temos a Regional Noroeste Fluminense, e em seguida as escolas. Quem que é o executor dessas políticas públicas na escola? Quem tem que fazer essas políticas andarem somos nós, diretores. Né? Então, o que eu penso? Eu, enquanto diretora, a Lena, enquanto diretora, né, adjunta do CIEP, a gente começou a fazer um planejamento estratégico. Né? E esse planejamento estratégico, ele iniciou porque a Secretaria de Educação propôs que a gente utilizasse uma plataforma chamada Classroom, né, que são salas de aulas virtuais. Né? Então, toda a nossa escola se preparou nesse sentido. Os alunos foram incluídos nessas salas de aulas virtuais, os professores também. Então, no horário de aula, né, no horário de segunda a sexta, por exemplo, de 7 a meio-dia ou de 6 às 10, o aluno ele precisa estar presente nessa sala de aula para ele acompanhar, né, o que o professor elegeu como sendo o conteúdo principal, ou os conteúdos principais a serem trabalhados. Diante de muito bom senso, né, diante de muita clareza, o que a gente pediu foi, olha, vamos selecionar nesse momento o que a gente considera de mais importante, né, para que a gente pudesse trabalhar. Né? Então, é isso aí, com metodologias ativas, com metodologias que colocassem, né, os alunos para pensar, para procurar, mas a gente sabe que as lacunas são grandes também. E mais para frente a gente vai falar desses problemas, né, Patrícia? Eu acho interessante que eu estava conversando com uma professora esses dias. Aí ela estava falando comigo, Patrícia, eu não me preocupo com quantidade, eu estou me preocupando com qualidade para esse aluno. Eu quero saber se fim do ano, se precisar, né, a gente levando isso aí até o fim do ano, que todos nós esperamos que isso vá acabar, pelo menos até, se Deus quiser, até dezembro, isso acabe, esses alunos vão sair com vida, né? Graças a Deus, os professores também, que em primeiro lugar é preservar a vida dos professores e dos alunos, né? E eles vão aprender com essa dinâmica toda aí que você nos passou, eles vão aprender o necessário para aquilo ali naquele momento. Eu acho muito importante eles não ficarem parados, né?
não ficar com a cabecinha vazia, né? A gente tem que ocupar a cabecinha deles. Inclusive na faculdade, a gente está tendo aula online também. Você trabalha na Unig, eu faço faculdade veterinária na Unig. Eu estou tendo aula online, da forma que você está falando. E a gente aprende sim, eu estou aprendendo. Agora, eu queria fazer uma pergunta para o Rogato. Rogato, queria que você me passasse isso aí para a gente. É fato que, apesar de todos os cuidados dos profissionais de saúde, que estão no enfrentamento ali direto, né, em atendimento aos pacientes, esse índice de contaminação dos profissionais que está crescendo assustadoramente, né? A gente está vendo isso aí, está podendo acompanhar isso aí, infelizmente. Considerando que muito pouco ainda se sabe sobre o comportamento desse vírus, e apesar dos conhecimentos desses profissionais quanto ao uso correto de EPI, que é os equipamentos de proteção individual, quais as perspectivas para o ambiente escolar no retorno a essas atividades presenciais, com essa disseminação aí dessa doença, do Covid-19? Muito bem, Patrícia. Olha só, esse vírus realmente é algo atípico, muito atípico. Ele se comporta de forma diferenciada de acordo com pessoas. Então, algumas pessoas desenvolvem, na presença desse vírus, um quadro grave de inflamação no pulmão, uma pneumonia. Outros desenvolvem problemas mentais, outros diarreias, outros febre intensa, outros dor na garganta. Então, ele realmente é algo inusitado para nós no momento. Na questão do trabalho que eu realizo, a gente fica, Patrícia, tomando os maiores cuidados, usando os EPIs, cheio de máscara, de touca, usa tudo que é possível, né, que a unidade fornece, mas, ainda assim, a gente está vendo que pessoas se contaminando. É verdade. Pessoas com todo o aparato, tem tudo ali, às vezes não fica completamente coberto de panos, e ainda assim o vírus vence a gente e contamina. Né? Então, segurança no ambiente escolar, para mim, que eu também trabalho como professor também, né? Assim como o João Paulo, a gente percebe que a escola é um contato permanente. Quando você entra em sala, você tem um ambiente fechado, por mais que as janelas sejam bem abertas, ventiladores, mas é um ambiente fechado, os limites das paredes, entendeu? Então, ali com 30 alunos, você imagina essas crianças, ou esses adolescentes, ou esses adultos, né? Em algum momento, uma tosse, ali naquele ambiente, foi disseminado gotículas para todo lado. E essas gotículas podem estar contaminadas. Né? E ainda por cima, essas gotículas caem na mesa do aluno, essas gotículas caem na mesa do professor, essas gotículas caem no chão, nas paredes. E assim, fica impossível você saber onde é que o vírus está. Verdade. Eu estou dentro de sala, mas onde é que ele está? Ele é um inimigo invisível. Invisível. Porque quando você vê alguma coisa, por exemplo, você vê há pouco tempo eu vi um escorpião. Estava vivinho, mas eu vi o escorpião. Né? Aí fui lá, matei o escorpiãozinho. Tá. Mas o vírus? Eu não vejo o vírus. Eu não vejo. Ele pode estar na minha frente, na minha mão. Então, a disseminação dele, ela supera a segurança. Infelizmente, sim. Você pode ter segurança em grande estilo, tá? Mas não é 100% de garantia que você esteja isento. O professor
o aluno dentro de sala, a interação é grande. Não, a interação é grande. O João Paulo sabe disso. Quantas vezes a gente aborda o aluno, vai até ele, conversa com ele, toca nele, né? E ele quer isso também. Verdade. Então, é muito, a meu ver, isso aí é uma opinião pessoal, eu acho impossível que haja uma segurança absoluta num ambiente de sala de aula, num ambiente do espaço escolar, né? Você imagina, no caso, eu trabalho no colégio agrícola, os alunos, eles vão para os pátios, lá tem quadra de esporte, eles brincam, o refeitório é grande, mas mesmo assim está todo mundo na hora do lanche. Então, é uma disseminação oculta, permanente, se houver alguém contaminado. Tá? Então, não há como. O vírus, nesse aspecto, ele está vencendo a nossa tecnologia. Verdade. Eu, conversando aqui com uma companheira, eu disse o seguinte, a única maneira que a gente teria 100% de segurança é se a gente conseguisse colocar cada aluno dentro de uma bolha. Né? Mas seria interessante. Cada aluno da bolha dentro de sala. Aí, sim, aí o contato seria através da bolha. Aí o vírus realmente não teria chance. Mas não é a realidade nossa. Tá? Então, a nossa escola, quem é professor, quem é diretor, sabe muito bem disso. A nossa escola, ela, por mais que ela tente isolar aluno, professor, diretor, serventes, trabalhadores da limpeza, não há como. É uma opinião minha, entendeu? O ambiente escolar ainda é uma disseminação no momento. Tá? Eu ia até te perguntar sobre esse lance aí, desse aumento, dessa contaminação no ambiente escolar com esse retorno às aulas. Porque muita gente, né, dentro de uma sala de aula, muitos alunos, né, dentro de uma sala de aula. É complicado. Você está estudando também, você vê que o espaço sala, né, é um espaço interativo. Sim. E não há como a gente isolar o aluno. Não há como. É verdade. Não há como isolar o professor. Mas vai ficar distante 2 metros um do outro, as carteiras serão nos quadrados de 1,5 metro de distância. Teoria. Para o vírus, é como se o vírus olhasse aquilo e risse da nossa cara. Tá rindo. É isso aí. Eu vou contaminar. Entendeu? Então, verdade. Não vale. Não, ele ganha a briga de segurança no momento. Está sendo muito boa essas explicações suas, Rogato. Estou gostando muito de conversar com você e com o João Paulo, tá? Maravilhoso. João Paulo, o ensino remoto tem desnudado as profundas desigualdades sociais e as falhas nas políticas públicas de educação. Vocês percebem desigualdade de acesso ao ensino remoto entre os alunos das diferentes modalidades de ensino, de rede pública, que é o NEJA, né, que é o ensino noturno, e como que pode ser lidar com essas desigualdades e como fazer com que essas aulas cheguem para os alunos que não têm acesso à internet? Patrícia, mais uma vez, é uma pergunta extremamente complexa, né? Que a gente não tem fórmula. Então, assim, primeiro, é importante dizer que o meu lugar de fala aqui, ele é um lugar como diretor, mas também como ser humano, como pessoa e como professor, né? Eu acho que a primeira questão que a gente precisa pensar e começar, de fato, colocar essa palavra em ação é a empatia. Eu acho que é a nossa principal função como diretor, como professor, como ser humano, né? Eu acho que empatia e bom senso. Né? No processo educacional, os alunos eles não estão numa forma onde todo mundo é igual.
né? Não é. Cada um tem uma realidade social, cada família tem a sua realidade financeira, cada aluno aprende de uma forma diferente. Não dá para a gente dizer que todo mundo aprende igual. Mentira, nós não aprendemos iguais. Assim como os professores também não ensinam de forma igualitária, né? Ou não ensinam igual. O ensino remoto, ele revela, assim, eu acho que ele tem acentuado a desigualdade no nosso país. Não que seja diferente do presencial, tá? O presencial também revela essa desigualdade. A gente vê, por exemplo, alunos que precisam trabalhar de 8 horas da manhã até 6 horas da tarde, e aí ele vai estudar à noite, né? Ele tem uma jornada extenuante de trabalho, então ele vai chegar à noite, ele está cansado, ele precisa de uma alimentação melhor, né? O professor ele tem que fazer uma adaptação do conteúdo, ele tem que ter aulas mais interativas, né? Aquele menino também que estuda de manhã, mas que trabalha à tarde e à noite, ele com certeza ele vai dormir mais tarde, porque ele tem que dar conta de tudo, enfim. E no ensino remoto, essa desigualdade ela é acentuada em 3 aspectos. O primeiro aspecto é se ele tem computador ou não, né? Se ele tem celular ou não. Então, eu acho que a diferença já começa aí. Quem tem um computador, ele consegue estudar diferente, porque ele, por exemplo, ele baixa o material que o professor mandou e ele vai ter a tela ampliada para ele conseguir enxergar. Vamos ser assim, bem real. Uhum. Quem tem celular já é diferente, porque a telinha é pequena, a memória também é pequena, então o estudo dele ali vai ser diferente. Segundo, internet. A gente tem exemplos de alunos lá do CIEP 263, que são alunos da zona rural, que sobem o morro, às vezes andam 30, 40 minutos para ter acesso à internet. Verdade. Né? Para fazer a seleção do material que o professor disponibilizou. Como também, né? Então, computador é um diferencial, a internet é outro diferencial, e o terceiro diferencial que eu vejo é a base que esse aluno traz, principalmente do ensino fundamental. Né? A gente, ao longo do tempo, a gente tem tido alunos com muito déficit, principalmente em leitura, escrita, interpretação e cálculo, que é a base de todo o ensino, né? Que é a base, então, de toda escola. Então, pode ser que esse aluno tenha o computador e tenha a internet, mas ele não sabe fazer o dever, né? Não sabe fazer as atividades sozinhos. Por quê? A nossa escola, ao longo dos anos, ela não ensinou para a autonomia. A gente desconsiderou essa fala de Paulo Freire durante muitos anos. A gente não torna cidadãos autônomos. A gente não tem uma preocupação de educação para pesquisa, por exemplo. Verdade. Né? A gente tem um processo educacional em que o aluno ele é o construtor do conhecimento. O aluno ele sempre foi o receptor do conhecimento. O professor sempre sabe tudo, né? O aluno está lá, com o funil na cabeça, assim, esperando o professor falar tudo. Só que agora mudou, agora não está assim. Agora o professor, ele é o mediador. Né? Ele foi forçado a entender isso. Uhum. Então, esse paradigma de que o professor era o detentor do conhecimento e agora ele é o mediador, está sendo difícil para todo mundo. Né? Então, o aluno pode ter internet e computador, mas de repente ele não sabe estudar sozinho. Ele pode ter isso tudo, pode ter uma família que não consegue ajudá-lo, porque a nossa realidade é essa. A maioria das nossas famílias são pais com pouca escolaridade, então não conseguem ter esse suporte. Às vezes a estrutura familiar, né, a residência também não colabora, porque imagina uma residência com 7, 8, 9 pessoas, esse menino vai estudar onde? É verdade. Né? Sem contar que a gente está vivendo um período assim, de muito relato de alunos com crise de ansiedade, com depressão, com insegurança. Né? Por quê? É preciso a gente entender que os dispositivos tecnológicos eles promovem a aceleração do pensamento. Uhum. As redes elas são infinitas. Vamos pensar, ó, você abre seu Instagram, o seu Instagram te leva a um perfil, que te leva a outro perfil, que te leva a uma página, né? Você abre uma página na internet, te leva a uma, te leva a duas, te leva a 3, e as distrações que esses meninos estão tendo? Vamos falar a verdade, assim, as redes sociais são mais interessantes do que eu. Né? Duelar com isso é muito difícil. Então, eu acho que acentua, sim, né? Diante disso que eu te falei, dessa questão da internet, do recurso, né? Da estrutura familiar, da condição do aluno, mas fiquei pensando assim, será que também esse ano não seria o ano para a gente questionar o que a gente considera como conhecimento relevante?
Será que realmente esse ano é ano da gente aprender letra, número, equações matemáticas, né, fórmulas de física e de química? Talvez o universo está dizendo para a gente assim, olha, vocês precisam parar, porque tem outros conhecimentos que a gente precisa aprender. A gente precisa compreender a autogestão, o autoconhecimento, o autocontrole, o amor ao próximo, né? A abnegação, a solidariedade, a cooperação. Né? Eu acho que tem outras questões, assim, pelo menos eu tenho dito isso para os meus professores. Vamos tentar trabalhar outras questões, vamos tentar trabalhar outras possibilidades, tá? É isso. Mas, os professores estão de parabéns, porque mesmo com todas as dificuldades, eu bato palma aqui para vocês, porque vocês estão dando um show. E os alunos também estão se interessando, estão se interessando. Eu não sei se é por causa da facilidade, por causa do computador, quem tem o computador, né? Quem tem a internet, eu não sei se é por causa do computador ou não sei. Eu sei que pelo menos o meu filho está gostando das aulas. De repente, porque está em casa, né? Está com mãe, está com pai, tá mais tranquilo, segue os horários, mas eu acho que vocês estão de parabéns. O Patrícia, só fazer um adendo ao que o doutor Rogato falou, né, e professor também, ele falou algo que eu acho que é muito importante. A gente precisa entender que a premissa da escola é o contato, né? Principalmente esse contato sinestésico, esse contato corporal. A gente sabe que a gente não aprende só a partir da leitura, a partir da escrita, né, a partir da fala. A gente aprende pelo corpo. Uhum. Né? Então, esse universo corporal na escola, ele é muito forte, principalmente na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Uhum. Né? O aluno na educação infantil, por exemplo, ele aprende, segundo, né, Jean Piaget, ele está numa fase chamada sensório-motora, né? É a fase pré-operatória, ou seja, tudo dele é físico. Então, é o beijo, é o abraço, é a mão, ele toca em todos os lugares, ele leva a mão na boca. Então, assim, educação infantil, eu acho impossível o retorno agora, tá? Assim, as legislações já têm apontado para isso. O ensino fundamental de primeiro segmento, de 6 a 10 anos, também acho. Criança não tem freio, né? Criança não vem com semáforo. Criança não tem um GPS. Elas batem em todos os lugares, elas saem correndo, né? Ela sai correndo e não olha para frente, ela só olha para trás. Tudo dela é correndo. Então, também acho muito difícil. De 12 anos até 16, que é o fundamental do segundo segmento, eu acredito que começa uma consciência, mas muito difícil. Adolescente é adolescente em todo lugar, né? E no ensino médio também, a gente está na fase do namoro. Você imagina se essa galera voltar agora. Por quê? Eles não têm essa noção que o doutor Rogato está dizendo. Talvez eles não tenham essa noção do quanto esse vírus é danoso à nossa saúde. Uhum. Né? Eles vão querer abraçar, eles vão querer dar beijo na boca, eles vão querer compartilhar o salgadinho, né, a merenda. Eu assim, estou falando como pessoa agora, não estou falando como gestor. Como gestor, eu executo o que a Secretaria de Estado de Educação me pedir. Mas eu hoje acho inviável, eu acho muito difícil. Eu também, eu acho muito complicado, justamente por esses itens que você citou aí. Eu queria pedir o pessoal para compartilhar, curtir, e está sendo transmitida no YouTube e no Facebook, essa live aí. Muito legal o que você falou aí, é o que eu penso, João Paulo, sinceramente. O meu medo das aulas voltarem, eu não sou a favor que volte, pelo lado dos professores e por causa dos alunos, porque tem alunos que têm pai e mãe de risco, avô, avó, né? Podem não sentir nada, mas podem levar o vírus para casa e contaminar alguém que vá ficar doente com a doença, né? Ter a doença. E os adolescentes por esse lado aí, por causa da pandemia, tem muita gente em casa, a hora que liberar essa galera aí vai ser complicado. João Paulo, então, muitos alunos encontram, né, na instabilidade e identidade nesse ambiente escolar. Esse rompimento abrupto vai trazer muitos danos, é o que você acha. E como que você acha que pode minimizar isso neste momento, agora, né, em plena pandemia, se acontecer?
como o doutor Rogato disse, fazendo das palavras dele a minha, nós estamos de um lado e o vírus do outro, né? A gente, teoricamente, seria, assim, o ser mais evoluído, né? Então, assim, eu penso que a primeira questão beleza, tá ruim, tá péssimo, a gente tá nessa situação, mas e aí? A gente vai ficar parado? Né? A gente vai ser como o avestruz, né? A síndrome do avestruz, que a gente vai enfiar a cabeça lá no buraco, vai fingir que nada está acontecendo e a gente não vai fazer nada. Não vejo nesse sentido. Eu vejo assim, que em meio a tantos problemas, a gente precisa tirar pontos positivos nisso. Número 1, eu acho que a escola, ela se reafirma como o grande espaço de socialização, de sociabilidade, né, de contato com o próximo. Eu acho que o professor, ele ganha mais notoriedade nesse aspecto também, né, de realmente, assim, o que os pais hoje têm falado, né, meu Deus, eu não sabia o quanto os professores eram importantes, o quanto era bom meu filho estar na escola, né, ou coisas assim, sabe aquela fala, tipo, não, mas meu filho não é assim, não, né, meu filho em casa não é assim, hoje os pais estão vendo que são. Hoje estão conhecendo os filhos, né? Hoje eles estão com os filhos, né? Então eu vejo isso. Olha, primeiro, a gente considerar que nós tivemos o problema, é problema para todo mundo, mas cada um de nós passamos pelo problema de forma diferente. Imagina uma tempestade. Se você tem um grande barco, você vai passar de uma forma. Você vai, desculpa a expressão, você vai passar um cagaço, mas você está lá naquele barco lá grande. Se você está num barquinho, o seu prejuízo vai ser maior. Né? Então, assim, eu acho que quando a gente retornar, e eu acho isso muito importante, a gente precisa trabalhar mais com as inteligências socioemocionais. Né? Eu acho que a gente tem que promover rodas de conversa, abrir espaço de fala para as pessoas. A gente teve um aumento aí significativo, né, de relatos sobre exploração sexual, pela função, né, pela situação de estar todos em casa. A gente passa por problemas de violência doméstica, os alunos têm relatado isso, a gente faz o encaminhamento ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público. Então, assim, quando a gente retornar, a gente vai ter que conversar sobre tudo isso. Né? A gente vai ter que conversar sobre essas questões, a gente vai ter que conversar sobre uma forma diferente do ensino daqui para frente. Essa história é um novo normal. Mentira, não é novo normal. Né? É um novo. O normal, ele nunca vai existir, porque a nossa espécie, ela precisa desse desequilíbrio para a gente evoluir. Né? E a presença da tecnologia na escola, ela trouxe isso. Particularmente, como eu penso, assim, de uma forma bem, bem objetiva. Tivemos alunos que conseguiram avançar? Perfeito. Toma aqui, você está nesse grupo. Tivemos alunos que não conseguiram alcançar? Beleza, vocês estão aqui nesse grupo. O professor vai ter que trabalhar com uma classe multisseriada. Ele vai precisar trabalhar de uma forma diferente. Porque, assim, também a gente tem que considerar que houve famílias que se organizaram, tiveram condição, né? Apertaram, pagaram em 10 vezes, né? 20 vezes um computador, melhorar a sua internet para que seus filhos pudessem estudar melhor. Né? Então, eu também não acho justo com essa família e com esse aluno que a gente ficasse parado. Né? A gente precisou caminhar. Nossa escola, pelo menos, fez dessa forma. Bola para frente, vamos trabalhar. Eu falava sempre com os meus professores, olha, veja o que você acha mais importante. Né? Veja o que você acha que vai cair no Enem, o que vai cair no vestibular, o que esse menino vai levar para a vida. Cortou isso, é isso que importa. Mas, João Paulo, e aqueles que não conseguiram? Como eu disse, a gente precisa ter um atendimento especializado. Na nossa escola, a gente usa o Classroom, a gente faz muito atendimento pelo WhatsApp. Os professores disponibilizaram, praticamente abriram suas redes sociais para contato com o aluno, para comunicação com esse aluno, para receber material, é por e-mail, é pelo Facebook, é pelo Instagram. Então, a gente está aceitando todas as formas de contato. Né? E não dá para a gente avaliar quantitativamente, a gente tem que avaliar qualitativamente. Esse aluno, ele está aqui, ele conseguiu chegar aqui, ele evoluiu, parabéns para ele, segue seu fluxo. Esse aqui está aqui, ele baixou, por que ele baixou? Né? Vamos chamar a família, vamos conversar, né, para a gente entender, assim, você acha que ele tem condição de avançar para a série seguinte? Você pensa que a aprovação é dessa forma? A gente tem decretos, a gente tem pareceres, resoluções que falam sobre isso, mas eu acho que a subjetividade está pairando no ar, e a gente precisa aprender a não ser tão objetivo como esse mundo capitalista que é da gente, né? Eu acho que é porque antes havia preocupação
do aprender, né? Do aluno aprender o que está sendo falado dentro de sala, e agora não, agora vocês vão ter que se preocupar também com o emocional que está vindo para dentro da sala, com um emocional abalado que está vindo para dentro da sala, e isso aí pode atrapalhar o aprendizado, né? É complicado, tem que ficar muito... É isso, Patrícia, mas a gente precisa entender que a escola, ela é um lugar que vai além do aprendizado do que a gente chama de português, matemática, história, geografia. Gente, esse ano foi para a gente aprender outras coisas. É isso aí. Eu falo isso com os meus filhos, falo isso com o pessoal que estuda comigo. Falo, gente, de repente, Deus sabe tudo que faz, as pessoas sabem, a gente acha que não, mas tudo tem um propósito, entendeu? Essa pandemia teve um propósito para poder aproximar a família, para se preocupar mais com o outro, né? Muitas pessoas ainda têm que aprender isso, eu vejo aí, mas para quem tem o mínimo de respeito e consciência, não estou falando das pessoas que precisam sair de casa para trabalhar, né? Porque tem muitos pais e mães que precisam sair de casa para trabalhar, né? Se não sair, vai fazer o quê? Quem que vai botar comida dentro de casa, né? Então, eu acho isso muito importante, eu acho, João Paulo, para a gente poder preservar essas pessoas que têm a necessidade de trabalhar, a gente tem que se cuidar, entendeu? Também acho. Outro, né? Patrícia, só um dado que eu acho que é interessante, assim, que é importante, o gestor de uma escola, né, o diretor de uma escola, ele precisa fazer uma análise estratégica, né, para você ter uma ideia, um levantamento sobre o CIEP. Nós temos cerca de 700 alunos na nossa escola. Uhum. Tá? Então, assim, o que a gente vê é que aproximadamente 70% dos nossos alunos, eles têm respondido às atividades. Né? E aí eu nem vou dizer, assim, com mais precisão, se está atendendo a expectativa do professor ou não, mas assim, a gente tem cerca de 70% dos alunos participando do ensino remoto. Uhum. Ok. Eu preciso me preocupar com esses 30%, certo? Desses 30%, o que a gente tem de levantamento é de aproximadamente, né, 200 alunos. Por que eles não têm participado? Os alunos do ensino noturno, do horário noturno, eles têm mais dificuldade. Né? Então, assim, um olhar especializado para eles vai precisar ser pensado. Uhum. Os alunos da zona rural também têm mais dificuldade. Tirando esses, que devem ser mais ou menos uns 100 alunos a 120 alunos do CIEP 263, os demais, eles não fazem porque, entre aspas, eles têm ou dificuldade ou porque eles não querem fazer. E aí eu não estou nem entrando no mérito do que é o não querer. O não querer, por exemplo, pode ser não estar entendendo. O não querer pode ser não sei manusear o computador ou o celular. Porque essa geração Z, eles são muito bons. Vocês desculpem aí se tiver algum adolescente ouvindo, mas é verdade. É muito bom em Facebook, é muito bom em Instagram, Xbox, Kinect, videogame. Mas usar a tecnologia para estudar, a gente ainda tem que caminhar um pouquinho. É verdade. Né? Então, quando do retorno, é o planejamento estratégico que a gente vai precisar de fazer, né? Eu acho que a gente tem que voltar nos conteúdos que foram trabalhados durante o ano, tá? A gente tem que revisitar esses conteúdos. O professor, se for o ano que vem, se for esse ano, que eu acho meio difícil, mas a gente vai ter que, quando tiver em sala de aula, nós trabalhamos aqui pelo computador, nós trabalhamos isso. Vamos relembrar? Vamos fazer uma nova prova sobre isso? Interessante. Né? Assim, você conseguiu entender a aplicabilidade disso para a sua vida? Né? Aí sim, eu acho que o ano que vem é um ano diferencial na nossa vida. Porque o professor do ano que vem, ele vai ter que permear uma prática pedagógica com conteúdos desse ano e com os conteúdos do ano que vem. Verdade. João Paulo, e como que esses alunos vão ser avaliados? Então, isso é uma incógnita até certo ponto. A gente tem uma nova resolução da Secretaria de Estado de Educação, que saiu no dia 24 de julho. Né? Esse processo avaliativo, até então, ele está dividido em 2 ciclos. Primeiro ciclo e segundo ciclo. Né? O que chama-se de primeiro ciclo?
todo o processo de ensino que foi construído por meio da tecnologia. Ou seja, até voltarmos da pandemia, né, até estarmos no presencial, tudo que esse aluno conseguiu construir nesse período, ele vai ser avaliado de forma qualitativa. Entendi. Né? O que alcançou, o que não alcançou. A gente ainda não tem, Patrícia, assim, de fato, que eu acho que é uma preocupação de muitos pais e de muitos alunos, essa fala, né? Como vai ser aprovado, a preocupação é se eles vão ser aprovados ou se eles vão ser reprovados. Eu acho mais legal a gente pensar o seguinte, o que o aluno alcançou e o que o aluno não alcançou. Entendi. Né? Eu não tenho uma resposta oficial para dizer assim, como vai ser a aprovação ou como vai ser a reprovação. A gente sabe, eu não sei se você vai me perguntar isso aí, vou dar um spoiler aí de uma vez, mas a gente tem uma previsão de retorno das escolas públicas no dia 5 de outubro. Isso. Né? Você vai me fazer essa pergunta ou eu posso... Sim, pode falar. Posso falar? A gente tem essa previsão aí no dia 5 de outubro. Né? O que a gente sabe? O que a gente sabe que haverá um planejamento estratégico para o retorno com as turmas concluintes. Uhum. Tá? Com as turmas do terceiro ano do curso normal e a terceira série do ensino médio. Justamente assim, para que outubro e novembro, né, e parte de dezembro, a gente tente fazer, né, um resumão para que esses alunos que estão para se formarem, eles não percam de ano, para que eles tenham, né, o mínimo de conhecimento, o mínimo de aprendizagem possível. Por isso a gente foi tão contrário, né, ao Enem, que o Enem acontecesse esse ano ainda. Né? Não dá para acontecer. A desigualdade é muito forte. Aos demais, a gente sabe que o ano que vem a gente consegue equilibrar, né? A gente vai ter não vou dizer de aprovação, mas de repente uma promoção, um olhar diferenciado, uma avaliação mais qualitativa, tá? Prometo que quando tiver uma resposta mais oficial, eu volto a falar com você sobre isso, tá? Rogato, o retorno às aulas, consequentemente, infringindo as orientações, né, das autoridades sanitárias mundial, no que se refere ao isolamento social ou, né, distanciamento, na relação de custo-benefício, implicaria quais consequências para o aluno, familiares e essa comunidade toda escolar? Você poderia falar para a gente? Sim, sim. Antes, porém, eu queria elogiar o João Paulo pela fala dele, em que ele sugere que esse estado de isolamento, de conhecimento à distância, de internet, está trazendo para nós, professores, para a comunidade escolar como um todo, né, uma reflexão sobre essa nova etapa da existência escolar. Né? Quando você fala que agora é hora da gente repensar as maneiras de ensinar, o cuspigis já não tem mais espaço, olhar o outro lado da moeda. O que eu estou fazendo com o meu conhecimento? Como eu posso atingir esse aluno de forma mais efetiva? Né? Eu perceber que eu não sou eu que ensino, essa fala não é minha. Não é o professor que ensina, é o aluno que aprende. Porque quando o professor solta uma informação em sala, a informação vai para todos, mas alguns aprendem e outros não. Então, não é o professor que ensina, é o aluno que aprende. Né? Então, isso é de um pedagogo. Então, essa maneira da gente olhar agora esse novo tempo escolar é fundamental e importante. Então, a gente não vai voltar como era antes. Com certeza não. Mesmo que reabra, não vai voltar como antes. Eu, particularmente, acho que não há momento adequado para voltar. Quando você me pergunta sobre a questão das consequências para o aluno, eu tenho que entrar na questão da saúde. Eu, conversando com uma diretora do Colégio Agrícola, a Raquel Mafra, e ela me falou uma frase muito impactante, que eu gostei muito dela. Ela disse que o conteúdo a gente recupera, mas a vida não. Eu achei muito legal essa fala dela. Sim. Conteúdo a gente recupera, a vida não. E é verdade, é verdade. Né? É verdade. Você, vai acontecer consequências? Sim. Vai haver perda de conteúdo? Sim. Mas a gente recupera, e a vida não.
né? Então, para o aluno, tem a questão do emocional, que está envolvido aí, ele está fora do espaço que ele tanto gostava, que tanto gosta, né? Está agora dentro de casa, isolado, dentro do quarto, diante do computador, e aprendendo aquele conteúdo enjoado, né? Então, para ele, há todo umas consequências de não empatia, de não convivência com o professor, com os colegas, né? Isso é uma perda grande, né? Para as famílias, por exemplo, é muito arriscado. Aí é da família. Se você abre, você vai contactar pessoas que podem estar infectadas. Mas aí fala assim, mas a gente pode fazer a testagem de todos, fazer a aferição da temperatura, mas mesmo testando, Patrícia, mesmo testando todos, você testa hoje, ninguém está positivo. Tá, tudo bem. Semana que vem, pode estar. Entendeu? Então, não há como. Você vai testar todos os dias? Impossível. Impossível. Né? Então, não é possível a gente ter certeza de segurança para esse aluno. E esse aluno, ele vem de uma realidade que nós não conhecemos. Eu vou citar o caso do Colégio Agrícola de Itaperuna, que muitos alunos vêm de cidades circunvizinhas. Então, se ele se contamina na escola, ele vai levar para a sua cidade, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu avô, né? Esse vírus. Entendeu? E uma vez contaminado, a gente não sabe o desfecho. Se a gente tiver certeza do desfecho, vai evoluir bem, como o João falou, que pegou o vírus e evoluiu bem. Maravilha, maravilha. Né? Já está com saúde. Agora, aqueles que se contaminam e levam para o grupo fragilizado, que é o avô, que é o idoso, que é aquele que é obeso, aquele que é diabético, aquele que tem problemas de asma. Né? Verdade. A baixa imunidade de muitos, esse grupo de risco, ele vai ser vulnerável, ele vai ser contaminado sem perceber. De repente, está isolamento sagrado dentro de casa, não sai nem para comprar um biscoito. Mas o filho que foi na escola contaminou com o outro lá e levou para esse avô o vírus. E se esse avô morre, essa sequela emocional que vai ficar para esse neto é irreparável. É verdade. Né? Então, na relação custo-benefício, a gente tem que ter bom senso. É verdade. Volta que ela faz. Conteúdo a gente recupera, mas a vida não. Né? É preciso, então, a gente fechar a questão. Está sendo muito interessante, porque o João Paulo ele tem a mesma conduta que eu tenho. A mesma. E a gente acha que realmente não é momento. Não é momento. A vacina virá. São 167 vacinas em teste já no mundo. Esses caras estão enfurnados em laboratórios, estudando, pesquisando, vasculhando esse vírus. Vai chegar a vacina. É questão de tempo. Né? Então, a gente não podemos flexibilizar a nossa conduta. Sim, sim, não, não, nesse momento. Não, não. Tá? E eu volto a dizer com a mesma fala. Conteúdo a gente recupera. A vida não. Sim, concordo plenamente. Chegou outra pergunta aqui para a gente. Nós temos a vantagem no sentido de usar algumas... prorrogato. Nós temos a vantagem no sentido de usar algumas experiências de outros países que deram certo e excluir as que não deram certo, de acordo com a nossa realidade, claro. Nossos números de casos e mortes estão altos e não diminuem não diminuem, né? Aqui estagnou, ou melhor, está aumentando, né? Na Europa, os países que apresentam retração nos índices de contaminação já iniciaram a reabertura das instituições educacionais. Estou lendo, mas estou precisando de um óculos aqui, sabe? Na França, por exemplo, onde a reabertura começou em maio, algumas escolas tiveram que fechar
temporariamente na semana seguinte, depois que surgiram 70 novos casos de Covid-19 no ambiente escolar. É justamente o que a gente está conversando, né? No Reino Unido, a reabertura das escolas encontrou resistência entre cientistas e gestores escolares, muitos dos quais consideraram 1º de junho cedo demais em um país com um dos mais altos números de mortes por Covid-19 no mundo. Na Coreia do Sul, à semelhança da França, algumas escolas fecharam poucos dias após reabrirem. Diante de novos picos de casos de Covid-19 no país, mais de 100 escolas sul-coreanas também adiaram sua reabertura. A BBC acompanhou uma escola em seu primeiro dia de retomada, apenas 32 crianças apareceram, de um total de 85 que eram esperadas, mostrando que muitos pais ainda têm receio de colocar os filhos de volta no ambiente escolar. Eu sou uma delas. Reabrir escolas significa voltar a aglomerar pessoas em locais fechados, em situação propícia ao contágio pelo coronavírus, o que colocaria crianças, jovens e profissionais de educação, e aí eu até aumento aí, da saúde em risco, né? Em publicação do Diário Oficial de ontem, se estabeleceu a previsão de retomada das aulas presenciais para as unidades da rede privada, para o dia 14 de setembro de 2020, e a rede pública de ensino, como o João Paulo falou, dia 5 de outubro de 2020, né? Inclusive, nas unidades de ensino superior, nas regiões que permaneçam em baixo risco, que é a bandeira amarela, por um período não inferior a essas 2 semanas da data prevista para a respectiva retomada dessas atividades. Aí eu vou perguntar ao Rogato, quais os riscos dessa retomada no momento e se existe possibilidade dessa volta segura nesse momento ainda de bandeira amarela? Então, Patrícia, no Brasil, hoje, as informações é que a média de mortes está em torno de 1.000 mortes dia. 1.000 mortes dia. Isso para uma única patologia, isso para uma única doença é muito alto. É muito alto. Coisa semelhante só aconteceu em 1918, na gripe espanhola, e aí realmente matou muita gente também. Então, o mundo está sendo sacudido por esse vírus. Sacudido. Nós somos 7 bilhões de pessoas na Terra. E esse vírus ele esparramou pelo planeta inteiro. Dos 270 países aí, todos apresentaram a presença desse nosso inimigo vírus, né? Então, é inadequado. A gente tem que bater na tecla. Ah, mas aí e o Estado, como é que fica? O Estado está fazendo a parte dele. O João Paulo me informou aí que está tendo todo o suporte de material, de conteúdos para os alunos, mas, ainda assim, se a gente desobedece essa recomendação, que não é nossa, é da OMS, esses países que flexibilizaram e logo em seguida voltaram atrás, por quê? Eles priorizaram a vida. Uhum. Esqueceram a questão do conteúdo. Ah, o conteúdo vai se perder? Sim, mas o conteúdo a gente recupera. Né? Ainda por cima, tem a questão seguinte, cada cidade ela tem uma realidade na saúde. A nossa aqui tem um hospital de referência, maravilha. O Hospital São José do Havaí é de referência a nível do Brasil. Muito bom, excelente. Mas, se houver mortes sucessivas, não tem respirador suficiente. Em lugar nenhum. Entendeu? Então, o risco para a família, o risco para a comunidade, o risco para o setor de saúde, para os próprios profissionais de saúde que trabalham, é muito grande.
Então, a gente fica assim, com receio. Eu te digo que, às vezes, quando eu estou com aquele monte de aparato em cima, com receio mesmo, com medo mesmo de contrair o vírus, né? Eu fico imaginando aquelas situações em que o indivíduo não tem nada disso. Ele está exposto e ele não tem nada disso. Né? Ele simplesmente usa uma máscara, mas a máscara não segura o vírus. Se segurasse, a gente não teria a Covid mais. Né? Verdade. Entendeu? Então, é muito... nós temos que fechar questão nisso e um discurso único. Todos os profissionais da escola, a meu ver, deveriam fechar um discurso único, dizer não, não, não. Não queremos colocar nossos alunos em risco, não queremos colocar nossos diretores em risco, não queremos colocar os pais desse aluno em risco, não queremos nos submeter a uma situação dramática, que é a situação de uma patologia chamada Covid-19. Tá? Então, é fundamental a gente pensar nisso, porque outro tempo virá, isso vai passar, né? É questão de tempo, vai passar, não tem que ter confiança nisso, que vai passar. Com certeza. Vai passar e tem que passar rápido. Agora, João Paulo, eu queria te perguntar uma coisa, comentar uma coisa com você e te fazer uma pergunta. O que você acha? No Brasil, 39% das escolas não dispõem de estruturas básicas, né, para lavagem de mãos. Segundo os dados do programa Conjunto de Monitoramento da OMS e da Unicef para saneamento básico e higiene. Além disso, de acordo com o censo escolar de 2018, 26% dessas escolas brasileiras não têm acesso a abastecimento público de água. Com essa realidade, pode ser transformada em pouco tempo e sem muito investimento, já que o orçamento do MEC prevê uma queda de 54% desses recursos aí destinados ao apoio à infraestrutura para a educação básica. Como é que você vê isso aí? Eu vejo que você está sendo muito minha amiga, porque as perguntas estão assim, nível doutorado, assim. Se eu tivesse resposta para tudo isso, eu ia ganhar na Mega Sena. Porque então tá. É difícil. Você vai ganhar, porque você é capaz. Então, vou tentar responder. Primeira questão, que eu acho que é importante a gente retomar, é sobre esse documento, né, sobre esse decreto que saiu no dia de ontem. Eu estou falando como cidadão agora. Estou falando como uma pessoa que se posiciona politicamente. Né? Não estou falando como diretor da escola. Eu penso que foi uma legislação precoce. Porque eu acho que, infelizmente, mais uma vez, os nossos governantes estão tendo que ceder aos interesses do comércio, aos interesses do capitalismo. Né? Essa reabertura não foi só para as escolas, né? Não foram só para as escolas, foi de uma maneira, né, geral, porque a gente percebe que o comércio está passando por uma dificuldade e que, por conta disso, estão havendo essas flexibilizações. Né? Então, acho que é importante a gente colocar isso. E como o professor e doutor Rogato falou, a gente pode colher frutos muito danosos num período muito pequeno. Porque eu acho que de uma semana para outra, né, num lapso aí de 15 dias, eu espero que não, desejo que não, mas eu acho que a gente vai ter um cenário catastrófico. E a gente vai ter que recuar. Né? A gente precisa. Então, assim, eu queria falar isso, né? É a minha opinião. Eu concordo plenamente com o Rogato, que nós, de uma maneira em geral, precisamos nos posicionar. Né? É temeroso, é complicado, a gente está numa situação de muita vulnerabilidade, e olha que a gente ainda pertence a um grupo de pessoas que tem um mínimo, né, de higiene, né, nossas casas, né, limpas, né, as escolas da mesma forma. Agora, você imagina isso numa periferia, num bairro mais pobre, né, em lugares que estão pior do que a gente. Enfim, essa é uma situação
A outra situação que eu quero dizer, assim, da mesma forma que eu me posicionei politicamente, né, contrário a essa iniciativa do governo, estar contrário não quer dizer que eu não vá cumprir, né? Como diretor de escola, eu cumpro as ordens da Secretaria de Estado de Educação, e no CIEP 2063 isso vai ser cumprido, né? Vai ser, de certa forma, né, na medida do possível, cumprido. Eu penso assim, nós somos privilegiados, tá, Patrícia? A nossa escola e a rede hoje estadual do Rio de Janeiro, a gente conta, né, com com verbas específicas para a compra de EPIs, para o processo de dedetização, de limpeza, de desinfecção da escola de uma maneira em geral. A gente tem hoje funcionários, né, para que possa fazer a asepsia da escola. Então, nós estamos, talvez, nessa percentagem, né, nesse percentual que você disse, daquelas que têm condição. Né? Aquelas que não têm condição, eu acho que, infelizmente, esse governo federal, né, com esse corte que você me falou de quase 54%, né, para o fomento para a educação, vai acabar de realmente colocar a maioria das escolas numa situação muito difícil. Né? Ter água potável, simplesmente, né, ou ter água limpa, não quer dizer que nós estamos numa boa situação, porque a escola não vive de água, né? A escola precisa de comprar insumos de uma maneira em geral, comprar material de limpeza, né? A gente tem outras questões que estão à tona. Eu não estou dizendo que o CIEP 263 está nessa situação. Graças a Deus, nós estamos numa boa situação. A gente está passando por um período aí, né, de levantamento de preços, né, de tomada de preços para aquisição de EPIs, de máscara, de álcool em gel, de totem, né, para isso. Então, assim, nós estamos bem, mas mesmo assim eu não acho que isso seja suficiente para a gente conter a disseminação desse vírus. E fico muito pensativo para essas escolas que não têm condição. Se você me perguntar, tem alguma sugestão, João Paulo? Tem alguma solução? Acredito que tem. Ficar em casa. Eu também acho. Até que a gente tenha a vacina, que eu ia até perguntar ao doutor Rogato, né, se ele tem alguma ideia, se existe alguma possibilidade de quando essa vacina sairia, né, se a gente pensa nisso para esse ano ainda, só o ano que vem, se ele teria essa informação. Eu estava até pesquisando aqui na internet para ver se eu traria esse dado mais concreto, mas eu não consegui achar. É o que eu fico pensando, João Paulo. Você pensa bem, pessoas que moram em lugar que não tem o mínimo de saneamento básico, né? Que não é difícil isso acontecer no Brasil, muitos locais sem saneamento básico e que não tem água potável, e quer dizer, é o mínimo de higiene, né, que a gente pode ter. Então, você pensa bem, como que fica difícil para essas pessoas poderem evitar essa disseminação, até sem querer, sem saber, porque ninguém quer transmitir isso para os outros. Eu queria... pode falar. Vou te dar um exemplo, né? Vamos pensar, toda escola pública, ela oferece merenda, né? Vamos pensar que essa merenda a gente precisa, no mínimo, de copo, de prato e de talher. Né? A gente não tem condição, por mais que a gente queira, a gente não tem condição de manter tudo isso descartável. Uhum. Normalmente, né, não é o caso do CIEP 2063, a gente tem um número suficiente, mas pode ter escola que não tem. Pensa, se você atende 300 crianças, um exemplo, mas você só tem 100 pratos, e precisa servir a merenda para todos esses alunos, será que daria tempo de lavar esses pratos, né, centrifugar, porque você precisa passar por um processo aí, né, de limpeza, de asepsia desse material? Sabe, eu acho muito arriscado. Né? Eu acho que é muito temeroso. Usa-se o mesmo banheiro, compartilha o mesmo bebedouro, né? Você coloca a mão em várias partes da escola, em vários espaços. Não sei, eu acho que nossos governantes precisavam, né, repensar. Assim. Eu acho que o ideal seria assim, será que eles ficariam lá pelo menos uma semana junto dos alunos? Será que eles têm coragem de ficar lá? Boa pergunta. Rogato, responde a pergunta do João Paulo aí, que eu até cortei, fui entusiasmei com a conversa dele aí. Pode perguntar. Você transferiu para eles uma responsabilidade e ver se eles têm coragem de ir para a linha de frente, né? Verdade. Muito bem colocado, João. Rogato. Né?
O João Paulo perguntou aí se você tem uma noção mais ou menos de quando tem essa vacina e tudo mais. Eu atrapalhei ele, falei demais. Não. João, tem 4 vacinas em teste, já na fase 4, né? Fase 4, e que já estão assim, praticamente prontas. Deve começar aí essa vacinação por volta de novembro, entendeu? Que é a fase final dela, fase 4. Tá? A vacina é a solução. A vacina, o que é a vacina? Né? Muitas pessoas podem não saber o que é vacina. Vacina nada mais é do que um vírus morto que é jogado no nosso corpo, ou uma parte do vírus, uma proteína desse vírus morto, que é jogado dentro do nosso corpo, e o nosso corpo vai entender que aquilo é algo que não serve, e vai destruir aquilo. Então, vai criar uma série de soldados, chamados anticorpos, que, quando entrar o vírus verdadeiro, ele será atacado e destruído rapidamente. A vacina é o tratamento. Tá? Ela já está aí na fase 4, nas 4 mais avançadas, mas, como eu te disse, tem 167. Não só essas 4, não. Entendeu? Então, a gente está na esperança, na perspectiva de realmente a gente vencer essa pandemia, no máximo até dezembro desse ano ainda, se Deus quiser. Né? E outra fala, João, essa questão que você coloca também, da questão do isolamento. Eu estava conversando aqui com a companheira, o Brasil, né, o nosso povo, ele é fruto de etnias distintas. Nós viemos dos portugueses, viemos dos negros, viemos dos europeus, da parte, várias partes da Europa, e aí criou o quê? O brasileiro latino, ele é um ser gregário. Nós somos gregários, a gente gosta de estar junto, agarrado. Né? Então, essa tendência biológica nossa, do povo brasileiro, é interessante, de que nós somos necessariamente compelidos a estar juntos. Lá na Europa, segundo as informações, as pessoas são mais frias. Né? Cada um toca a sua vida sem muito contato. Aqui não. Aqui a gente percebe claramente, a gente tem necessidade de aglomerar. Né? Só que agora o vírus não está deixando. Mas, intimamente, a gente sente essa necessidade do aconchego, do contato, do abraço, do beijo. Né? Tem coisa mais ridícula que você cumprimentar a pessoa desse jeito? É ridículo. Né? Você cumprimentar desse jeito. Ou seja, entendeu? O cumprimento natural é o quê? O abraço. O abraço, o beijo, né? O aperto de mão. Então, ou seja, a gente criou uma série de artifícios para minimizar o problema, é óbvio, sim, mas que a gente sabe que não é natural. Não é natural. Então, esse não natural vai passar e a gente vai ficar novamente com o calor dos brasileiros, que somos todos nós, com o calor dos alunos, com o calor dos professores, dos diretores, da comunidade escolar, de forma plena, natural. Né? Brincar com os alunos, jogar bola com eles, jogar peteca no pátio, alimentar junto com eles, né? Voltar o que nós já vivemos aí enquanto professores, durante quanto tempo, que é altamente saudável para a gente. Então, João, que a gente realmente bata nessa tecla. Não é momento. Não é momento de retorno às aulas, pelo menos na nossa visão. Tá? E aí a gente pode, novamente, bater no refrão. Conteúdo, nós recuperamos. A vida, não. Conteúdo, a gente recupera. A vida, não. Rogato, você acha... qual a sua visão aí sobre esses dados aí, desses 54% desses recursos de infraestrutura do Brasil, da infraestrutura do... Como é que fala? Infraestrutura, não.
dessa parte de saneamento básico aí, de crianças, alunos e até os adultos, não terem saneamento básico, pelo menos, dentro de casa, e ter que voltar para as aulas nesse momento. Qual a sua visão nisso daí? O que o João Paulo citou, não existe essa capacidade de asepsia em todos os níveis. Não há capacidade. Se você traz o aluno para o ambiente escolar e ele vai se alimentar, ele vai trazer a merenda dele, que alguns trazem, ele vai fazer contato com pratos de que outros se alimentaram. E o vírus, Patrícia, ele tem, assim, impressionante. Às vezes, dependendo do material que ele está exposto ali, ele tem 2, 3, 4 horas de vida, né? Então, ele pode ser transmitido pelo contato. E é difícil a gente não levar a mão à boca. Isso é quase que biológico. O olho coçou, a gente passa a mão no olho. Não tem jeito. Eu oriento, às vezes, a pessoas que fazem recidiva de conjuntivite, eu oriento que dobrasse o dedo assim, fizesse isso, ó, na mucosa do olho. Mas, mesmo assim, você contamina. Entendeu? Então, a gente percebe que esse danado do vírus, ele veio para modificar nossa conduta e repensar a nossa condição humana, porque ele pegou o planeta inteiro. Isso chama-se pandemia. É total, né? Uma endemia no planeta todo. Então, ele veio para nos fazer repensar, nos coloca dentro de casa para a gente repensar as nossas atitudes de respeito à natureza, de amor aos animais, de não desmatamento. Tudo isso está nos fazendo, obrigando a pensar. Então, o lado bom da moeda é isso, que o vírus colocou a humanidade para se tornar mais responsável pela própria humanidade. Com certeza. Eu queria agradecer muito por vocês terem aceitado esse convite da gente fazer essa live, esse bate-papo gostoso que foi. Muito conhecimento aqui. Eu vou até ver de novo depois, porque assim, a nossa conversa aqui, eu acredito que tenha conscientizado algumas pessoas, porque muita gente me mandou mensagem falando que estava esperando essa live para poder ver se aulas particulares em alguns colégios aí, cursos, voltavam depois do esclarecimento de vocês. Então, é muito importante, a gente vou até pedir o pessoal, porque vai estar salvo lá no YouTube, vai estar no Facebook, para o pessoal compartilhar e divulgar isso aí, porque tivemos uma conversa aqui com 2 pessoas maravilhosas, muito cultas e com conhecimentos, assim, vão poder ajudar muito a decidir nessa fase aí, se volta ou não volta a aula, né? Se é interessante, se tem o mediar entre o custo e o benefício. Eu acho que é muito importante. Eu gostaria muito de agradecer vocês, João Paulo, doutor Rogato, agradecer, e espero daqui uns tempos a gente fazer outra live para a gente conversar mais sobre esse assunto, como é que foi a volta das aulas, né? Muito obrigada. Se vocês quiserem falar alguma coisa, sejam à vontade. Eu agradeço a você, Patrícia, ao João Paulo. Foi uma imensa satisfação. Eu não tinha conhecimento da sua atividade, mas fiquei assim, realmente tirando o chapéu para você. Você ocupa um espaço muito importante da sociedade, como diretor de escola, como professor. Isso é muito, muito importante. Sinta-se valorizado e admirado por todos nós. Muito obrigado. A você também, Patrícia, muito obrigado pelo seu carinho, pelos seus elogios. Eu que agradeço. Muito bom. Eu também gostaria, Patrícia, de, primeiramente, né, te agradecer pelo convite. Essa sua ideia, essa sua iniciativa, ela tem uma relevância social significativa para a cidade de Itaperuna, né, e para o estado do Rio de Janeiro e até para o Brasil, porque abriu espaço de fala, né, para que 2 pessoas, né, um médico,
também professor, né, um diretor de escola, também professor, pudesse opinar, né, pudesse falar sobre essa situação, eu acho que é muito bom, assim, política se faz dessa forma, né, política no sentido de que todos nós, né, precisamos apresentar as nossas experiências, as nossas necessidades, as nossas angústias, para que os nossos governantes possam, né, tomar essas decisões. Né? Então, assim, parabéns por essa iniciativa, agradecer também, doutor Rogato, por te ouvir, por passar esse período com o senhor, fiquei encantado, né, sinceramente, assim, eu acho que o senhor representa, na forma mais genuína, a palavra médium, né, a sua sinceridade, a sua empatia, a forma como o senhor se coloca, né? A gente tem percebido aí que os médicos mais novos perderam esse olhar holístico pelo ser humano, né? Esse olhar biopsicossocial. Acho muito legal assim, a forma como o senhor se preocupa com a medicina. Né? Uma medicina de saúde pública, uma medicina social, uma medicina que vai além realmente do biológico. Então, parabéns, assim. Que bom que a nossa cidade tem um doutor como o senhor. Fico muito feliz, tá? No mais, assim, me colocar à disposição para o que vocês precisarem e estou às ordens. A nossa intenção é levar informação e conhecimento para a população, entendeu, João Paulo? E convidando pessoas que estão aí em contato com a comunidade, com os alunos, com professores, né, com a população em geral, para a gente poder disseminar essa informação, esse conhecimento, que eu acho que é essa linha aí que é importante. Tá bom? Muito obrigada e estou muito feliz por ter batido esse papo com vocês. Tá? E você foi excelente mediadora, tá? Foi muito bem. Eu que sei como eu estou tremendo. Verdade. Tchauzinho, gente. Fica com Deus. Um abraço.